Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação e você é meu convidado a junto comigo mais uma vez ter uma experiência transformadora na presença de Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema e o texto bíblico, eu quero convidar você a orar, né? Vamos buscar a Deus em oração e logo em seguida fazer a nossa meditação. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Espírito venha falar aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação de hoje é o erro de Jonas. Eu quero convidar você a ler o verso que se encontra no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 2, e diz: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. A história do profeta Jonas é uma história bastante interessante, cheia de alto e de baixos. O relato começa quando Deus o comissiona a pregar a uma cidade ímpia, uma cidade conhecida como a cidade de Nínive, que era a cidade que pertencia ao território assírio. O povo assírio era conhecido por ser um povo cruel, maldoso, ruim. E Jonas, temendo o que poderia lhe acontecer se fosse pregar uma mensagem desagradável, uma mensagem de juízo, então ele decide fugir. Até que, após algumas circunstâncias adversas no seu trajeto de fuga, ele decide obedecer ao Senhor, e assim ele é conduzido até a cidade de Nínive. Ali, ele prega, ele anuncia o juízo do Senhor que viria sobre a cidade, e apela aos corações daquelas pessoas para que elas se arrependam. E, por incrível que pareça, as pessoas de Nínive atendem ao seu apelo. Mesmo não sendo pessoas do judaísmo, né? Não sendo pessoas judeus, elas decidem dar ouvidos à palavra do profeta do Jonas. E assim, buscam de forma humilde se reconciliar, fazer ali uma aliança, um pacto com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E de acordo com o contexto que é conhecido por nós, Deus ele tem um diálogo com Jonas. Porque Jonas ele demonstra estar insatisfeito com o resultado daquela situação, o resultado que aquela cidade teve. As palavras de Jonas, elas destacam como se ele tivesse chateado, porque Deus não cumpriu o juízo e destruiu os assírios, os ninivitas. A história de Jonas, embora seja uma história conhecida, ela é para trazer à tona algumas particularidades do ser humano, que quem sabe podem estar presentes na minha e na sua vida. Embora Jonas foi comissionado a pregar arrependimento, ele não ficou satisfeito ao verem as pessoas arrependidas. É como aquele tipo de crente que se acha bom em tudo, que fica comentando, quem sabe alfinetando os pecados das outras pessoas. Lembra aquela parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano? Você lembra como foi as palavras do fariseu na sua oração? Ó Senhor, sou grato a Ti por não ser como os demais homens, como esse pecador que está aqui junto a nós, se achando, se colocando em um alto pedestal. E muitas vezes essa nossa própria justiça nos faz nos comportar dessa forma, como se a gente fosse melhor que os outros. O erro de Jonas foi exatamente isso. Achar que ele era melhor que os ninivitas. Achar que por ele ser o profeta de Deus, por ele ter sido comissionado a levar a mensagem de juízo, de arrependimento ao povo de Nínive, ele estava numa situação melhor do que aquelas pessoas. A história de Jonas traz à tona que Deus não teve apenas misericórdia, compaixão com os ninivitas, mas também com o próprio profeta Jonas.
Veja que ele começa agindo de forma de rebelião, rejeitando, negando a missão que Deus tinha o chamado. Veja que por mais que ele fosse profeta de Deus, ele não estava numa situação tão melhor que os próprios ninivitas que não conheciam a Deus. Então que eu e você possamos aprender com a história de hoje, com o erro de Jonas, e que, embora nós professamos seguir a Cristo, nós ainda somos pecadores. Nós ainda precisamos andar em passos de humildade, reconhecendo que não somente as pessoas lá fora precisam da misericórdia e da compaixão de Deus, mas nós também precisamos. E ao reconhecer isso, nós não apenas expressaremos a presença do Espírito Santo em nós, mas destacaremos um lindo testemunho de que, de fato, estamos entendendo a maneira como Deus age, não somente com as pessoas que precisam ser alcançadas, mas também com o próprio povo que é chamado pelo seu nome. Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Se você gostou dessa meditação, deixe o seu gostei e, se possível, se inscreva no canal para que você não perca mais nenhuma meditação. Eu espero te ver aqui no próximo momento, no próximo encontro. É isso, até a próxima e tchau, tchau.